e apreensão, foram realizadas diversas prisões preventivas, temporárias, conduções coercitivas, e daquela primeira fase foram originadas 3 denúncias que foram apresentadas à Justiça no prazo dentro de um mês, logo após a operação. Naquela ocasião, se denunciou 39 pessoas pelos crimes mais variados, mas em tese, né, em resumo, de fraude licitatória, de desvios de recursos públicos, de peculato, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa. Naquela oportunidade, se produziu um vasto material de análise documental que deu origem a dezenas de investigações ainda em curso aqui na Procuradoria da República, na Polícia Federal e no Ministério Público do Estado da Paraíba. Essas investigações, elas desencadearam, parte delas, né, desencadearam as medidas coercitivas de força que foram cumpridas hoje. Por um motivo muito simples de se entender. As medidas de força que foram cumpridas hoje dizem respeito à reiteração criminosa. O que se entendia que as práticas ilícitas que foram imputadas no início da operação, elas tinham parado, tinham cessado, né? O que se verificou nesses meses em que tratamos essas informações foi justamente o contrário, sabe? Que as práticas ilícitas continuaram, permaneceram e foram em alguns pontos aprofundadas. Motivo pelo qual o Ministério Público pediu a prisão preventiva das pessoas que foram documentadas como reincidentes e a condução coercitiva de pessoas que podiam esclarecer determinados nuances dessa reiteração criminosa. O Ministério Público Federal apresentará, na data de hoje ainda, uma denúncia sobre o fato criminoso, né? O fato criminoso, nesse caso, foi capitulado como aquele fato criminoso previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa, que prevê como crime aquele que impede ou embaraça por si ou por interpostas pessoas a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, para o qual a pena é de 3 a 8 anos. Nesse caso, o que se verificou foram não só atos de reiteração criminosa, como a tentativa deliberada de embaçar a investigação, de atrapalhar os órgãos da força-tarefa que estão investigando esses fatos, né? E, portanto, né, se justificou a prisão preventiva dos agentes não só pela reiteração criminosa, como da plena capacidade que esses agentes tinham e terão, se forem soltos, né, de embaraçar a investigação criminal. Foi isso que foi feito nesse primeiro momento, né? E é nisso que consiste as medidas de força de hoje e a denúncia que o Ministério Público pretensa em apresentar ainda na data de hoje. A gente vai abrir para perguntas em seguida, mas gostaria de passar a palavra para a autoridade responsável pela condução operacional dessa segunda fase da operação, né? Pessoa responsável por coordenar os atos de força, né? Dr. Glauter Azevedo Moraes. Bom dia a todos. Apenas para recapitular, a Operação Andaime foi executada dia 26 de junho, primeira fase dela, e hoje estamos executando a segunda fase dessa operação, denominada Operação Andaime, segunda fase. Na primeira fase, que dia 26 de junho, foram cumpridos 10 mandatos de prisão, 18 mandatos de busca e uma série de medidas de sequestro de bens.
e foi apreendida uma vasta documentação e material que ainda está sendo analisado. Boa parte desse material já foi analisado pela CGU, pela Controladoria Geral da União, pela Polícia Federal, e nessa segunda fase da operação, que foi cumprida hoje, temos cumprimento a 5 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de condução coercitiva, pelos fatos e pelas razões que o doutor Tiago expôs, o que? Observado o que? A reiteração da prática criminosa. Então, apenas para ressaltar, é uma operação conjunta do Ministério Público, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, e importante também destacar que esses órgãos, os órgãos de persecução penal, eles estão atentos a ações desses grupos, uma vez processados, denunciados, investigados, caso venham a delinquir novamente, os órgãos de persecução penal, eles estão atentos e não vão deixar que esses grupos, ou parte dessas pessoas, desses grupos, voltem a delinquir e a cometer crimes relacionados a desvio de recursos públicos, como fraude de licitação, corrupção e peculato. Então, hoje, todas as medidas que foram expedidas pelo Juízo Federal foram cumpridas pela Polícia Federal. Os 5 mandados de busca e apreensão, 2 conduções coercitivas e 2 prisões preventivas. E nas buscas que foram realizadas, hoje, alguma documentação foi apreendida, mídias, aparelhos celulares pelo que foi possível identificar até agora, uma parte da documentação já sinaliza realmente que o grupo, as pessoas ali que estão sendo investigadas, realmente continuam a delinquir. Isso é uma análise prévia, esse material ainda vai ser analisado, mas tudo indica, tudo sinaliza para que essas pessoas que estão sendo investigadas, estão sendo processadas, tudo indica que continua a delinquir. Isso ainda vai ser analisado de uma forma mais severa. Então, essa foi a participação da Polícia Federal no cumprimento dessas medidas. Eu vou repassar a palavra para o doutor Tiago. Nesse momento, a gente também pensou em abrir para perguntas. Pensou em abrir para perguntas de vocês. Não sei como é que faríamos isso. Tem uma ordem aí? TV Paraíba, Rafaela Gomes. Certo. Eu queria saber, primeiramente, se todos os mandados eles foram cumpridos com sucesso, essas pessoas elas foram presas, foram todas conduzidas para cá, e o que foi conseguido descobrir ao longo desse período entre a primeira fase e agora essa segunda fase da operação, que foi que o MPF conseguiu descobrir em parceria com os outros órgãos. Pois bem, o Cláudio acabou de falar que todos os mandados de prisão preventiva foram cumpridos, todas as conduções coercitivas foram cumpridas. Todos os mandados de busca e apreensão nas residências, os 5 mandados foram cumpridos também, E o material vai ser analisado. Toda a segunda parte da pergunta, do que diz respeito ao que foi verificado entre a primeira fase e a segunda fase, como disse, vasto material que foi apreendido, deu origem a dezenas de investigações. Essas investigações, boa parte delas, permanecem em sigilo, para preservar até a efetividade das medidas que estão sendo tomadas. Outras não, outras inclusive já foram já estão se encaminhando para denúncias, para ações de improbidade. Essas medidas tomadas nessa segunda fase, elas são em boa parte também originárias das investigações que foram feitas na primeira parte. Basta dizer que não saberíamos que haveria uma reiteração criminosa se não tivéssemos analisado o material e soubéssemos em quais obras, em quais locais as pessoas atuavam, para que pudéssemos, quando nos deparamos com uma interação criminosa, pudéssemos voltar a reincidir. Então, boa parte é também por isso, é do contexto, é como se diz, o conhecimento a respeito disso aqui é cumulativo. O que sabemos ontem ajuda o que sabemos hoje, e o que nós descobrimos hoje certamente ajudará no que faremos em seguida. Rádio Líder FM, Benedito Camargo. Eu gostaria de perguntar ao doutor Tiago se essas 2 pessoas que tiveram a prisão decretada, se vão ser cumpridas no presídio de Cajazeiras ou no presídio mais próximo de Mossoró, que é a nível federal. Muito bem.
O pedido que foi feito pelo Ministério Público Federal à Justiça Federal foi para que essas pessoas fossem incluídas no sistema penitenciário federal. Se identificou e se argumentou que o presídio regional de Cajazeiras não representava um nível de segurança necessário para conter pessoas que gozam de alto poder, alta influência política, alta influência econômica, e se argumentou que o presídio federal era mais recomendado para essas pessoas. No entanto, o juiz entendeu o contrário, entendeu que a inclusão no sistema penitenciário federal obedece a requisitos mais rígidos e que nesse momento não haveria motivo para inseri-los no sistema penitenciário federal. Mas foi pedido, não foi deferido, eles vão cumprir pena no presídio regional de Cajazeiras. Rádio Líder, Francisco Ivonício Inácio. Doutor, com a prisão de Mário Messias Filho e José Hélio Faria, isso o Ministério Público procura que eles não atrapalhem a segunda fase da investigação do Ministério Público nessa operação Andaime? No caso da prisão preventiva, são dois motivos diferentes. A prisão preventiva do José Hélio é baseada na reiteração criminosa, né? Se diz que ele voltou a refazer os atos criminosos que foi denunciado anteriormente, já foi denunciado, inclusive, na ação penal em curso contra ele, em que imputa ele diversos crimes, né? E se verificou agora que ele tinha voltado a cometer esses crimes. Esse foi o motivo da prisão do José Hélio. A prisão do Mário Messias, ela obedece a dois motivos. Né? Primeiro, é a reiteração criminosa, que se verificou, voltou a cometer outros crimes, e dentre os crimes ao que já tinha cometido, e também em face da tentativa deliberada, que se verificou, do Mário Messias Filho de atrapalhar a investigação criminal. Tá? Por isso que o Ministério Público pretende, nessa data, apresentar a denúncia, ação penal, contra o Mário Messias por esse crime que eu acabei de falar do artigo 2º, inciso 1º da Lei Organizada. Rádio 104 e Diário do Sertão, Afonso Weber. Olá, bom dia a todos. Essa operação foi desencadeada na cidade de Cajazeiras e região. Tem informação se pode haver alguém envolvido na cidade de Souza, da região, para ser no futuro desencadeado aqui na cidade de Souza também? Bom, como eu disse, grande parte da investigação, grande parte das investigações que foram originadas a partir do material que é apreendido na primeira fase da operação, permanece em sigilo, né? Justamente para não comprometer, porque aí é fácil mais, né? Aí você dizer, olha, estou investigando e que, portanto, você pode tomar todas as medidas para que isso seja frustrado. Então, grande parte das investigações permanecem em sigilo, motivo pelo qual eu posso realmente confirmar essa informação. Programa Cidade Notícia, Leonardo Alves. Bom dia. Bom dia a todos. O senhor recentemente abriu 2 inquéritos para investigar agentes públicos na cidade de Bernardino Batista e Cajazeiras. Até que ponto a gente percebe que o cérebro da organização criminal está sendo preso, está havendo uma ação intensiva, tanto da Polícia Federal como do Ministério Público. A gente percebe que os agentes públicos estão meio... não sei se de acordo com as denúncias que já foram feitas, com as delações premiadas também que já ocorreram, se há citação também desses agentes públicos e até que fase também, se nessa fase ou essa investigação também dos agentes públicos, até do possível envolvimento deles também nesta ação. Outra questão, por que as delações premiadas, a gente está vendo muitas delações premiadas a nível de Operação Lava Jato. Não sei se lá a estrutura de Ministério Público e Polícia Federal é maior e por isso que se coloca público as delações premiadas. Por que a Operação Andaime, a imprensa ainda não teve acesso a essas delações? Posso responder. Na primeira pergunta, vou falar em tese, né? Agentes públicos, né, prefeitos municipais possuem prerrogativa de função, né, e quer dizer que eles só podem ser processados criminalmente no Tribunal Regional Federal. Né? No entanto, os juízes de primeiro grau podem processá-los através de ações de probidade. Né?
que significa que eventual aspecto que exista, suposto aspecto que exista em relação a prefeitos municipais, não podem ser adotadas pelo procurador de primeiro grau. Elas são adotadas pelo procurador regional da República perante o TRF. E quanto a isso, os procedimentos permanecem em sigilo. Com relação às delações premiadas, tem um dispositivo na lei de organização criminosa, que disciplina a delação premiada, que diz que a delação premiada permanecerá em sigilo até o oferecimento da denúncia. Então, eventuais vídeos ou eventuais depoimentos que foram feitos por exemplo, o exemplo que você deu foi da Operação Lava Jato, Da Operação Lava Jato, eles surgiram ou foram vazados, isso é um crime, vazar vídeos é crime, ou então eles foram já vídeos capturados dos processos penais depois de proposta de denúncia. Não sei se você está me entendendo. No caso lá, talvez os vídeos a que você faz referência digam respeito a ações já propostas. E os vídeos da Operação Andaime permanecem em sigilo porque as ações penais não foram propostas ainda. Assim que o forem, os vídeos, portanto, se tornarão públicos. Líder FM Oliveira. Eu acho que é o mesmo meu nome. Mário Gibson, Rádio Souza FM. Bom dia a todos. Eu queria saber se mais precisamente, se nesse momento o Ministério Público Federal pode realmente esclarecer se há um envolvimento direto das administrações municipais com relação ao esquema de desvio. E até agora a gente está vendo a prisão com relação à questão dos empresários, de que houve desvio e muitos dos gestores passam a informação de que não há nenhum envolvimento para que esses fraudes ocorram. Há possibilidade das fraudes ocorrer sem um envolvimento direto dos administradores? Era uma coisa que eu queria falar no momento que você perguntou a respeito dos prefeitos municipais, Isso é uma coisa que é muito importante que se diga, de que nenhum dos órgãos aqui do Estado investigam pessoas. Investigam as pessoas, investigamos fatos. A quem esses fatos vai levar, isso é outra pergunta. Então, assim, realmente, se você quer saber se eu posso confirmar se existe ou não participação de agentes públicos, prefeitos municipais, eu não posso confirmar essas informações. Entende? Pereira Júnior, Folha de Sertão. Senhores, boa tarde, colegas, bom dia, desculpa. Doutor Tiago, a informação que muitas vezes chega à imprensa é que essa operação Andaime, ela não se está só consignada a Paraíba, ao Sertão, também está consignada a outros estados. Haja vista e levar em consideração que o principal mentor desta operação que está sendo levado aí e essa pessoa está sendo investigada também tem tentáculos em outros municípios do Rio Grande do Norte. Essa mesma operação também estende a outros estados. E se esse mentor tem também prefeituras da Grande Souza envolvidas nessa operação, que vocês também estão investigando? Duas perguntas. A primeira diz respeito à atuação em outros estados, Desde o começo, o que se verificou é que a organização criminosa ela possui atuação em outros estados. A partir do momento que se constatou isso, todas as provas relacionadas àqueles municípios de outros estados foram apartadas, separadas, feito um corpo metodológico, rasgou aquilo ali e mandamos para os órgãos do estado, no estado do Ceará e no estado do Rio Grande do Norte. O material foi todo encaminhado para lá. O que vai ser feito com esse material realmente já tem um trabalho danado nesses daqui, imagine, e saber como é que aconteceria lá no Rio Grande do Norte, na Paraíba do Ceará. Isso aí depende, é outra competência e confio nos órgãos de atuação daqueles estados. Com relação à participação de outras prefeituras, como disse, boa parte das investigações permanecem em sigilo, motivo pelo qual não posso confirmar a existência de outros municípios. Posso dizer o que existia, o que foi feito na primeira fase, que as investigações se concentraram no município de Cajazeiras, no município de Bernardo Batista, no município de Jorge Claudino e no município de Cachoeira dos Índios.
Ivanil Donga, Rádio Alto Piranhas. Bom dia a todos. Doutor, para esclarecer para o concorrido, dar um questionamento, até que ponto as relações premiadas têm contribuído para novos casos na investigação? E se há nomes novos? E por que pessoas estão tendo prisões preventivas, outros coercitivas e até alguns podendo ter temporária? A delação premiada, ela é um instituto, né, que ajuda os órgãos do Estado com informações e provas. Isso é muito importante que se diga, porque delatar, né, não é nem delação, na verdade é colaboração premiada, né? Colaborar com a justiça não é o camarada vir sentar na frente e dizer eu tenho informações sobre isso e ele não conseguiu provar. A palavra do delator só serve se ele conseguir provar o que diz. Né? Isso é muito importante. Falado a respeito disso, dizendo como funciona a delação, ele obtém alguns benefícios, né, penais baseados nas informações que traz, que possa vir atingir outras pessoas ou aprofundar a investigação em relação às pessoas já conhecidas. Né? O senhor pode imaginar a partir disso, de que a contribuição que os colaboradores trouxeram nesse caso da operação foi enorme. Várias informações, vários documentos foram trazidos pelos colaboradores, mas não só por eles, né? Mas que esses documentos eles foram vistos no contexto de todos os documentos que foram apreendidos desde o início. Então, muitas vezes se tem todo o panorama, né, e falta só a perspectiva. E quando o colaborador traz essa perspectiva e consegue provar essa perspectiva, né, vocês podem imaginar o quanto isso traz novos elementos de investigação para os órgãos do Estado. Se eu quero respondendo objetivamente, sim, as delações são parte bastante importante da investigação. Júnior Soares, Rádio Difusora Cajazeiras. Bom dia a todos. Prazer. Doutor, divulgar em alguns órgãos de imprensa a questão de que na segunda fase algumas pessoas iniciadas ou presas iriam para presídio no estado de Mossoró. Isso consegue? Eu respondi isso anteriormente, dizendo que foi pedido a transferência dos réus presos preventivamente para o sistema penitenciário federal, entendendo que o presídio regional de Cajazeiras não representava a segurança que esses réus exigem. Né? Mas o juiz entendeu que nesse momento não era cabível e remeteu todos eles para o presidente do presídio regional de Cajazeiras. Rafaela. Doutor Tiago, eu queria saber de que forma essas pessoas que foram presas estariam agindo para fazer esse possível desvio, né, de verbas, e se o Ministério Público, através das investigações, conseguir identificar quanto essas pessoas teriam desviado, ou não se sabe ainda especificamente quanto teria sido desviado. Desde o começo, o que se identificou é que, dentre as diversas formas de se desviar dinheiro nesse Brasil, né, essa organização criminosa resolveu utilizar-se de um método que é até bastante simples, tá? Não é nada complicado. A gente fala de lavagem de dinheiro e tal, porque a gente tem um negócio muito complicado. Na verdade, não é. Tá? Nesse caso, se usou de empresas fantasmas. Tá? Empresas fantasmas são empresas fictícias. O que significa essas empresas fantasmas? Essas empresas fictícias são empresas que só existem no papel. Elas só existem dentro de um envelope embaixo do braço do dono da empresa. Né? Essas empresas foram duas empresas lá de Cajazeiras, Serfcon e Tecnova, ambas do Francisco Justino Nascimento, que venceu as duas juntas do estado da Paraíba, 177 licitações. Quando se constatou e provou que essas empresas eram fantasmas, teve-se a compreensão de que todo o recurso público que transitou pela conta dessas empresas foi de alguma forma desviado. Seja para empregando de alguma forma na obra, fazendo a obra de qualquer jeito, seja o dinheiro simplesmente desaparecendo. Por quê? Porque quando se constata uma empresa fantasma, a proposta
que ela apresenta é fantasma, o acervo que ela apresenta é fantasma, a documentação que ela apresenta é fantasma. Ela não tem nada, sabe? Tudo que ela acha que fez, na verdade não fez, mas alguém fez. Nesse momento é que se identificou quem seriam os agentes responsáveis pela segunda camada da empreitada criminosa. Porque me parece claro que se uma empresa fantasma não executa a obra, alguém precisa fazer. Porque, não sei em alguns casos, mas na grande maioria dos casos, obra inacabada chama muita atenção, né? Sabe? Então a obra precisa ser feita de alguma forma. E os desvios são os mais subreptícios possíveis. Então, nesse caso, se identificou agentes executores dentro de cada prefeitura municipal investigada. Né? Esses agentes executores eles eram, de uma forma ou de outra, ligados à administração municipal. Motivo pelo qual não poderiam listar regularmente. Muitas vezes se verificou que o mesmo agente que executava a obra fiscalizava a obra. E o mesmo agente que realizava a obra, fiscalizava a obra, elaborava as planilhas para justificar a despesa pública daquelas obras. Então, enfim, esses agentes executores eles executavam as obras, forneciam a documentação para justificar as despesas públicas, né? E aí parte dos valores no final era empregado nas obras e parte era invariavelmente desviada. Motivo pelo qual eu não saberia dizer exatamente quando foi desviado. Isso depende, em cada caso, de uma vistoria dos órgãos de fiscalização. A CGU fez isso maravilhosamente bem na primeira fase da operação, sabe, quando visitou diversas obras desses 4 municípios e constatou em relação a cada um deles o desvio de recursos públicos. Esses desvios foram apontados na denúncia, né, dizendo em relação a cada obra quanto foi desviada. Né? E em relação às outras obras, isso aí depende sempre de fiscalização. Posso dizer apenas que nas mãos das empresas fantasmas passaram mais de 18 milhões de recursos públicos aqui no estado da Paraíba, só no estado da Paraíba. Doutor Tiago, nesta segunda fase, eu queria saber se hoje foi apreendido alguns documentos, se esses documentos levariam a apontar nomes de pessoas que não foram apontadas na primeira fase da Operação Andames. O que a gente pode adiantar, não tivemos acesso aos documentos, mas em contato com as equipes que executaram, foram arrecadados alguns documentos em uma das empresas que foi alvo da busca, que sinalizam ali para o que o doutor Tiago falou, a continuidade da prática criminosa, ou seja, papéis timbrados em branco de várias empresas, entendeu? É um artifício utilizado normalmente para fraudar e montar licitações. Então, esse tipo de documento foi arrecadado em uma das empresas que foi alvo da busca de hoje. Então, por isso que na minha fala eu sinalizei que possivelmente o que foi objeto da arrecadação e da apreensão que está sendo feita hoje demonstra aquele indício que a gente tinha, que o Ministério Público Federal tinha quando pediu as medidas, de que a prática criminosa ela continua. Então, isso ainda vai ser analisado de uma forma mais apurada e detalhada, mas a informação preliminar que a gente tem é que tudo indica que realmente o grupo continuava a delinquir. Doutor Tiago, com relação quando se tem uma licitação pública, todas as obras que são realizadas no município são obras com recursos federais. E essas obras, para que o recurso seja repassado, ela tem que ter a fiscalização da Caixa, do engenheiro da Caixa, para que seja liberado a verba com relação à obra quando concluída. Não estava havendo essa fiscalização de parte do governo federal com relação a essas obras? Existem várias formas de repasse de recursos públicos, né, para os municípios executarem as obras. Né? Não só recursos federais, recursos estaduais, repassados através de convênios estaduais, recursos estaduais repassados para a saúde, para a educação, que todos eles são licitados também, são recursos estaduais. Os recursos federais, eles vêm através de convênio ou contrato de repasse. No contrato de repasse, realmente, quem fiscaliza é a Caixa Econômica Federal. No entanto, nos convênios, quem fiscaliza ou é o Ministério ou o próprio município. Então, como a fiscalização estava sendo feita ou não, é parte fundamental do esquema. Né?
a atuação dos engenheiros, seja engenheiros das empresas, seja engenheiros das prefeituras, é fundamental para o desvio do esquema criminoso. Basta dizer só que se o engenheiro não assinar, não atestar um boletim de medição ideologicamente falso, o dinheiro não é liberado. Então, isso aí, a fraude na fiscalização é parte fundamental desse esquema de desvio de recursos públicos. Doutor Tiago, então, a Operação Andaime tem outras sequências, outras fases ainda, vocês irão ainda continuar ouvindo o tipo de testemunhas e mais testemunhas envolvidas nesse esquema? Na verdade, como eu disse desde o começo, foram abertas diversas investigações e essas diversas investigações seguem nesta Procuradoria da República, na Polícia Federal, no Ministério Público do Estado da Paraíba. Então, elas seguem todas, né? Se isso vai desencadear uma nova fase ou não, realmente não seria correto da minha parte confirmar isso. Tá? Mas que as investigações seguem, né, e vão terminar, motivo pelo qual, e aí gostaria de destacar a integração com que fizemos, né, esse trabalho, a integração com que constituímos, sabe? Esta força-tarefa foi justamente no sentido de dar uma resposta à sociedade e levarmos essa investigação até o final. Enquanto houver o que ser investigado, enquanto houver algum ilícito a ser investigado, nós investigaremos. Doutor, a tese de alguns advogados, das pessoas que estão sendo citadas no inquérito do Andaime, alega de que uma da tese defendida é que existe a licitação, que a empresa ganhou, mas que o que está dizendo que foi liberado não é o que foi repassado para as empresas que estão envolvidas no caso. Veja só, eu posso falar, tá, a respeito da denúncia que apresentei, né, com relação a esses casos, né, isso aí fala com toda a tranquilidade do mundo. Com relação a rebater argumentos da defesa, sabe, aquele que não me compete fazê-lo em coletivo, sabe? Eu farei nos autos, né, nos autos do processo. Isso aí demonstra mais ou menos que a atuação que nós temos não é uma atuação de bate-boca, sabe? Não entra em polêmica, sabe? Os órgãos do Estado não entram em polêmica, não é preciso. Ninguém isso não faz nosso trabalho, a sociedade, vocês nos pagam para fazer isso, e é isso que nós estamos fazendo. Então, assim, a resposta a respeito desses argumentos será dada nos autos do processo. Doutor Tiago, essa segunda fase da operação, o senhor colocou de que algumas pessoas, como até o próprio Mário Messias, continuavam atuando, né, na organização criminosa. Eu pergunto, não foi recomendado, de certa forma, às prefeituras para que paralisasse aquelas obras que estariam sob suspeita, sob investigação, ou que tiveram recursos desviados? E uma outra questão, com relação ao pedido para alguns réus e para o presídio federal, não continuar no presídio estadual, no caso de Cajazeiras. Como é que os senhores pretendem acompanhar isso? Que nós da imprensa recebemos vários tipos de informação, né? Como, por exemplo, facilidade para presos da Andaime dentro do presídio regional de Cajazeiras, facilidade de visita, facilidade de acomodação, né? Que isso, acredito, em tese pode prejudicar também a investigação. De que forma vocês vão tentar acompanhar isso junto aos diretores de presídio, para que coisas desse tipo não aconteçam? Porque se de repente o camarada que estava solto, estava em casa, estava agindo na organização criminal, se ele tiver facilidade dentro do presídio, provavelmente ele poderá praticar isso dentro do presídio. De que forma vocês pretendem acompanhar isso? Começar respondendo essa segunda pergunta, né? A mesma percepção que o senhor tem, a mesma percepção que os órgãos do Estado têm também. Que se há um motivo para segregação, é não permitir, sabe, que os agentes voltem dentro do presídio a realizarem os mesmos atos criminosos. E se você comprova que dentro do presídio eles permanecem realizando esses atos, em um presídio pequeno, como o presídio regional de Cajazeiras, eventualmente se pode pensar que esses atos não são desconhecidos da administração do presídio.
Né? Mas aí eu vou estabelecer uma diferença muito grande entre o que sabemos e o que conseguimos provar. Né? Saber não adianta. Não? O que adianta é que consigamos provar. Em conseguir provar essas facilidades, enfim, é mais um argumento em favor da inclusão no sistema penitenciário federal. Com relação à segunda obra, a primeira pergunta das obras, realmente, o Ministério Público Federal expediu diversas recomendações aos municípios nas obras mais significativas para que paralisassem essas obras. Porque era preciso estancar essa dinheiro público. Não era admissível que empresas fantasmas que foram descobertas na operação continuassem a receber por obras que sabidamente elas não estavam executando. Essas recomendações do preço. Parte da paralisação das obras também foi determinada pela Justiça, no bojo das medidas cautelares, que determinou a vários réus que os municípios se abstessem de pagar a determinados réus pelos serviços, enfim. O descumprimento que se verificou aqui, foi justamente dessas obras que se mandou paralisar. Então, como se vê... Os prefeitos podem ser penalizados por isso, por ter descumprido, ter dado continuidade a essa prova com agentes públicos? A responsabilização de eventuais prefeitos municipais depende da análise de cada caso. Doutor, algumas pessoas que estão fazendo delações são pessoas que estão entre os inquéritos que estão sendo apurados pela Justiça. Essas pessoas, quais as garantias de segurança com relação à segurança da vida de cada um que está contribuindo, colaborando com a Justiça, está tendo? Qual a garantia, qual a segurança que essas pessoas estão colaborando e estão também expondo as suas vidas? Em relação à segurança dos colaboradores, dos réus colaboradores, não é isso? Existe um acordo, né? Dentro do acordo de colaboração existe um dispositivo que trata também da segurança deles. Né? No entanto, justamente pela natureza sigilosa desses acordos, é que eu não poderia detalhar como essa segurança está sendo feita. Né? Mas é cláusula dos acordos de colaboração, medidas de segurança em relação a essas pessoas. Doutor Tiago, tudo tem o início pela cidade de Marizópolis. E até agora Marizópolis não aparece no inquérito. Por quê? Como eu disse antes, isso aí parece ser uma máxima muito saudável de atuação, até para evitar eventuais alegações de perseguição, porque é muito comum quando se começa a mover ações penais, quando o Estado começa a reagir em relação a determinadas espécies de criminosos, que a primeira reação seja a de desqualificar a atuação do Estado e dizer que o Estado atua perseguindo pessoas. Então, uma máxima muito saudável para evitar isso, trago isso desde que ingressei no Ministério Público, é de que para se evitar essas alegações, a gente investiga fatos. Investiga os fatos. Se isso vai chegar no prefeito municipal, se vai chegar no deputado estadual, no deputado federal, no presidente da República, e todo esse trâmite precisa ser bem documentado, para que não se tenha a impressão de que se começou a investigação lá em cima. Então, mais ou menos por isso. Talvez não sei se você responda essa pergunta. Quanto alguns fornecedores foram ouvidos pela Justiça. É baseado em quê? Com relação a algumas notas que foram apreendidas nas empresas que estão arroladas na operacionalidade? Desculpa, de quais fornecedores você está falando? Alguns fornecedores na cidade de Cajazeiras, pessoas que têm comércio de construção, de material de construção, foram ouvidos. Com relação a algumas notas que foram encontradas nas empresas que estão sendo investigadas na operação? Agora, de cabeça, eu realmente não consigo nem lembrar em que situação elas foram ouvidas. Sei que muitas pessoas foram ouvidas aqui na fornecedora de material de construção, foram ouvidas aqui porque se identificou o destino final dos pagamentos. Os pagamentos eram pagos da aquisição de material de construção. Quando se rastreou o dinheiro, se chega até o final. Quando chegou até o final, se descobriu que esse dinheiro foi objeto de compra de material de construção. E nós queríamos, na época, saber para quem esse material de construção tinha sido vendido.
Acho que dá mais um minuto. Só mais um, só. Então, muitas pessoas que agem de má fé têm aquela retórica de dinheiro público pode fazer o que quiser. Por exemplo, o gestor, o dono de uma empresa, o dinheiro público eu faço o que eu quiser, não vai dar em nada. E qual a resposta que essa operação que está sendo desencadeada aqui no setor da Paraíba, Cajazeiras, inclusive está sendo destaque, qual a resposta que pode dar à sociedade e aquela pessoa que fica ouvindo o rádio, por exemplo, que fala assim, a justiça não faz nada, aquela coisa toda, tem essa operação aí que várias pessoas que estão envolvidas vão prestar depoimento, mas não acontece nada. Qual a resposta que a Operação Andaime pode dar às pessoas? Olha, a Operação Andaime ela não tem a pretensão de simbolizar nenhuma espécie de baluarte de luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção no Brasil ela é feita no dia a dia, pelas pessoas. As pessoas que não aceitam serem roubadas do dinheiro público. Esse é o combate contra a corrupção. Esse é o combate contra a corrupção que vai dar certo. O que se faz nesta operação é tentar se responsabilizar pessoas que sabemos que se locupetaram, que enriqueceram com dinheiro público. Então, as pretensões são menos pretensiosas, então tem pretensão, exceto aquela de desempenhar algum serviço, de pegar cada uma dessas investigações que nós temos e levá-las até o final. E aí se encerraremos a operação. Digo apenas assim, que boa parte da responsabilidade pela leniência que se tem com atos de corrupção, sobretudo aqui no sertão do estado da Paraíba, se deve muito a uma cultura que é de décadas, de dilapidação dos recursos públicos. Pessoas que sabemos, todos sabem, todos conhecem, que se enriqueceram através de cargos públicos. E essas pessoas, elas durante muito tempo deixaram de ser vistas como criminosos que são e passaram a ser vistos até como pessoas espertas. O cara que se enriquece com dinheiro público é esperto. E talvez a mudança de percepção seja justamente a que essas pessoas elas não são espertas. Essas pessoas elas não são espertas, elas são criminosas. O criminoso do colarinho branco é igual ao criminoso de sangue. A diferença é que o criminoso do colarinho branco mata muito mais. Então, esse talvez seja a diferença e a percepção das pessoas se mudar neste aspecto, se pelo menos pararem para pensar nesse aspecto, já é uma grande contribuição. Apenas um procurador é pouco para atuar nessa operação? Há necessidade de mais procuradores pela demanda dos trabalhos? Não tem só um procurador, não. Aqui somos 2 procuradores do Ministério Público Federal. Fora isso, nós temos diversos colegas do Ministério Público do Estado da Paraíba, através do grupo de operação, grupo de atuação especial contra o crime organizado do GAEP. Tem diversos promotores de justiça. Fora isso, nós temos uma equipe enorme da Polícia Federal que nos ajuda em toda a fase da investigação. Fora disso, nós temos a equipe competentíssima da Controladoria Geral da União. Então, assim, digamos que material humano não falta. Material humano não falta.